Então, gente, dando sequência aqui à aula, né? Vamos falar aqui agora com o procedimento de ausência, né? Sem o procedimento de ausência, né? A morte ficta ou presumida. Nós temos com o procedimento de ausência e sem o procedimento de ausência. Vamos ver agora com o procedimento de ausência, que decorre de 3 fases, decorrente do artigo 6º do Código Civil, artigo 22 ao 39. Primeira fase, né? Nós temos aí a curadoria de bens do ausente. Então nós temos aí, né, a primeira fase, né, com o quê? Com a curadoria de bens do ausente. O artigo 22 nos diz o seguinte: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícias, se não houver deixado um representante ou um procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomeará um curador. Para quê? Para administrar os bens do ausente, né? Então, ó, vai ser nomeado que é um curador para administrar o quê? Os bens do ausente. Então, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, né? Se não houver deixado, então a pessoa não deixou nem um representante, vamos mudar a cor aqui, não deixou nem um representante ou um procurador a quem cabe administrar os seus bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, ou de quem? Ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomeará o quê? Nomeará um curador. Então, se não houver deixado um representante ou um procurador que caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, vai declarar a ausência e vai nomear um curador para poder administrar esses bens. O artigo 23 ele nos diz o seguinte: também se declarará a ausência e se nomeará um curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então tá aqui, né? Também será declarado que declarará a ausência e se nomeará um curador, então vai ser decretada a ausência e vai ser nomeado um curador. Nesse caso também, quando o ausente deixar um mandatário, ele deixou lá o mandatário, um representante, que não queira mais, o cara não quer mais ser representante, ou não possa mais exercer, ou continuar com o mandato, ou os seus poderes forem o quê? Ou os seus poderes forem insuficientes. Então, decorrente de quê? Que o ausente tenha deixado um representante ou um procurador, e este não queira mais, ou não possa exercer, ou não quer continuar com o mandato, ou os seus poderes forem insuficientes, o juiz vai declarar a ausência e vai nomear um curador. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, então é importante essa observação aqui, que não esteja o quê? Separado judicialmente. Então, o cônjuge do ausente que não esteja separado judicialmente, ou de fato, por mais de 2 anos antes da declaração do ausente, será o seu legítimo curador. Então, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato, por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, então, estava declarado de fato, né? Estava separado de fato, né? Então tá aqui, né? O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência. Então a separação de fato, né, gente, é a livre decisão dos cônjuges de encerrar a sociedade conjugal, porém sem recorrer aos meios legais, sem recorrer aos meios da justiça, né? A decisão põe fim aos direitos, deveres e efeitos do casamento
mas os cônjuges permanecem no estado civil de casados. Então a separação de fato é a livre decisão do quê? Dos cônjuges de encerrar o quê? A sociedade conjugal, né? Porém sem recorrer aos meios legais. Porém no estado civil eles permanecem o quê? Casados. Por isso que fala aqui, né? Ou separados de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência. Será o quê? O seu legítimo curador. Então, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente. Então, se não está separado judicialmente ou de fato, será o seu legítimo curador. O cônjuge do ausente será o seu legítimo curador. Mas tem as exceções aí, né? Se não esteja separado judicialmente ou separado de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência. Beleza? Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes. Então, em falta do cônjuge, a curadoria dos bens, ou seja, o legítimo curador dos bens do ausente, incumbe aos pais ou aos descendentes, ou seja, ou ao ascendente ou aos descendentes, né, na falta do cônjuge. Nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então, olha aqui. Vamos mudar a corzinha aqui, né? Na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente. Então, a curadoria dos bens do ausente vai incumbir quem? Aos pais e aos descendentes. Nesta ordem. Então, vai incumbir aos descendentes e aos pais? Não. Aos pais e aos descendentes. Nesta ordem. Não havendo o quê? Impedimento que os iniba de exercer o cargo. Não há impedimento igual há no cônjuge, porque no cônjuge, se estiver separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração do ausente, ele não será o legítimo curador. Então, na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais e aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então, não há nenhuma exceção para inibir essa legitimidade de tanto os pais e os descendentes serem o seu curador, somente na falta do cônjuge. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Então tá aqui, né? Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Então o camarada, né? Ficou ausente. Tem 2 filhos, um na Espanha e outro aqui no Brasil. O do Brasil é o mais novo, é o caçula. Só que ele não tem cônjuge, viúvo. O que mora na Espanha é o mais velho. Só que o que está no Brasil é o mais próximo. Ele vai preceder o mais remoto. Então, entre os descendentes, esse que está no Brasil, ele vai preceder o quê? Aquele que está na Espanha. Então, ele vai ser o curador, né? Vai ser o primeiro curador legítimo para poder tocar os bens ali do pai. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, não tem nenhum desses. Vai competir a quem? Ao juiz nomear um curador para administrar os bens do ausente. Sucessão provisória, né? Segunda fase aí. Segunda fase. Sucessão provisória. Então, nós vimos a primeira, né? Recapitulando, né? Que é a curadoria de bens do ausente, né? Então, se ele se ausentou, quem é que vai ser o curador legítimo para poder administrar os seus bens? Então, nós vimos aí, né? Que se ele não deixar um representante a um procurador, vai caber ao juiz aí, né? O juiz, a requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, vai declarar a ausência e vai nomear um curador. E tendo ali um representante, este não queira mais ser o curador ou administrar mais, que não possa exercer ou continuar o seu mandato, ou por seus poderes serem suficientes, o juiz vai declarar a ausência e vai nomear o curador. E o seu cônjuge, que desde que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o legítimo curador. E na falta do cônjuge, vai ser o quê? O ascendente e o descendente nesta ordem, não havendo impedimento para estes dois exercer o cargo de curador para administrar os bens. E entre os descendentes vai prevalecer, né, o mais próximo,
ou seja, daquele do remoto. E na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha de um curador para poder administrar os bens do ausente. Segunda fase é a sucessão provisória. Então vamos a ela, né? A segunda fase aí, a sucessão provisória. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou um representante ou um procurador, e se passados 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então vamos destrinchar esse artigo 26, né? Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, passou-se um ano. Ou ele deixou um representante ou um procurador. Ele se ausentou, mas ele deixou um representante ou um procurador. Passou 3 anos ali na mão do representante do procurador essa administração dos bens, poderão os interessados requerer que se declare ausência. Quem são os interessados? Os cônjuges, os ascendentes e os descendentes. E que se abra provisoriamente a sucessão, né? Então a curadoria de bens dura um ano. A curadoria de bens, ela dura um ano. Este prazo, porém, pode ser dilatado por 3 anos. O artigo 23 e 26 do Código Civil diz: caso o ausente, antes de sumir, tenha deixado um procurador, vencido o prazo, os interessados vão pleitear a convenção da curadoria de bens para em sucessão provisória. Então aqui, decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente, ou ele deixou um representante ou um procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare ausência e que se abra a sucessão provisória. A curadoria de bens dura um ano. Olha aqui, a curadoria de bens dura por um ano. E este prazo, porém, ele pode ser dilatado por 3 anos. Este prazo, ele pode ser dilatado por 3 anos. Caso o ausente, antes de sumir, tenha deixado um procurador, ele deixou um procurador, vencido o prazo, os interessados vão pleitear a convenção da curadoria de bens, aqui ó, vencido o prazo, os interessados vão pleitear a conversão da curadoria de bens, para em sucessão provisória. Então tá lá, o ausente ele deixou um representante legal, um procurador. Venceu o prazo, os interessados vão pleitear a conversão da curadoria de bens para o quê? Para uma sucessão provisória. Então aqui, quem é que vai pleitear esta conversão? Quem é que vai ser o legítimo para pleitear essa conversão? Vamos ao artigo 27? Então o artigo 27 é muito claro, ele nos diz o seguinte: para o efeito previsto no artigo anterior, somente se considera os interessados quem? Os cônjuges que não estejam separados judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e os credores da obrigação vencidas e não pagas. Então tá aqui, né? Quem é que vai pleitear esta conversão? Artigo 27. Se ninguém o fizer, o Ministério Público poderá fazer. Se ninguém o fizer, o Ministério Público poderá fazer. Então, quem é que pode fazer essa conversão de curadoria para sucessão provisória? O cônjuge, se ele não estiver separado judicialmente, o cônjuge pode pleitear isso. Os herdeiros presumidos, descendentes ou descendentes, legítimos ou testamentários, presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito, os que tiverem sobre os bens do ausente direito, dependente de sua morte, e os credores. Então aqui, ó, os credores de obrigação vencidas e não pagas. Os credores de obrigações vencidas e não pagas também poderão pleitear
a conversão, né, dos bens que está ali na mão do curador, para quê? Para uma sucessão provisória, porque eles são credores e precisam ser pagos. Quem vai pleitear essa conversão está aqui, né, o artigo 27. Porém, entretanto, todavia, no entanto, caso ninguém o faça, o Ministério Público poderá fazer. Se ninguém desses incisos do artigo 27, o cônjuge, os herdeiros, os que tiverem sobre os bens do ausente direitos, credores da obrigação vencidas e não pagas, fizer essa conversão da curadoria para uma sucessão provisória, o Ministério Público poderá fazer. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Então tá aqui, né? Ponto e vírgula. Outro assunto. Mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Então vamos aqui, né? A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória. Então foi convertida lá, né, da curadoria para uma sucessão provisória. Então a sentença que determinar a abertura dessa sucessão provisória, ela só vai produzir efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Então a sentença de abertura da sucessão provisória, ela só produzirá o efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Beleza? Mas logo que passe em julgado, passou em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento. Então passou em julgado, né? Passou ali, né? Os 180 dias, foi publicada pela sentença, a sentença, né? A abertura da sucessão provisória, a sentença. Então passou em julgado, proceder-se-á o quê? A abertura do testamento. Se houver o inventário em partilha dos bens, como se o ausente fosse o quê? Falecido. Então, passou em julgado, proceder-se-á a abertura do testamento, caso tenha, e ao inventário em partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1º. Diz assim: fim do prazo a que se refere o artigo 26. Decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou de representante a um procurador, e se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então tá aqui, né? O parágrafo 1º diz: fim do prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juiz competente. Então tá aqui, né? Vai cumprir ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. O que? A conversão da curadoria para a sucessão provisória, caso não haja interesse, né, na sucessão provisória ali, fim do prazo previsto no artigo 26, de 1 ano, mais 3 anos, para os interessados abrir essa sucessão provisória. Então a curadoria de bens dura 1 ano. Este prazo pode ser dilatado por 3 anos. Caso o ausente, antes de sumir, tenha deixado um procurador, vencido o prazo, os interessados vão pleitear a conversão da curadoria de bens para a sucessão provisória. E fim do prazo, em nenhum deles se manifestou, caberá ao Ministério Público requerer ao juiz competente. Parágrafo 2º nos diz o seguinte: não comparecendo herdeiro. Então diz assim, né? Não comparecendo herdeiro ou interessado, para quê? Para requerer o inventário. Não compareceu o herdeiro, nem o interessado para requerer o inventário, até 30 dias
depois de passar em julgado a sentença. Então não compareceu o herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença, que mandar abrir a sucessão provisória. Mandar abrir a sucessão provisória. Proceder-se à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 e 1823. Então, o que ele está dizendo, né? O herdeiro não apareceu, o interessado que é legítimo também não. Então, para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença, então, né, passou 30 dias de julgado, assim, ali de passar do julgado a sentença, de mandar abrir a sucessão provisória. Proceder-se à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida no 1819 e 1823. O cônjuge, herdeiros e credores poderão. O cônjuge, herdeiros e credores poderão pleitear esta conversão de curadoria de bens para a sucessão provisória de bens, segundo o artigo 27. Se ninguém o fizer, o Ministério Público poderá fazer. Então está aqui, né, uma observação importantíssima, né, que eu sei que pode se tornar repetitivo, mas é porque é uma informação importante e ela sempre cai. O cônjuge, herdeiros e credores poderão pleitear esta conversão de curadoria de bens para a sucessão provisória de bens, segundo o artigo 27. Se ninguém o fizer, o Ministério Público poderá fazer. Vencido o prazo de um ano, tá aqui, vencido o prazo de um ano, e estendendo por mais 3 anos, caso tenha deixado um curador. Então, ele não deixou curador? É 1 ano. Então, vencido o prazo de 1 ano, só vai estender por 3 anos caso tenha deixado o curador, quando o juiz deferir a conversão. Então, vamos lá. Vencido o prazo de 1 ano, estendendo por mais 3 anos caso tenha deixado o curador, quando o juiz deferir a conversão, contará o prazo de 180 dias. Contará um prazo de 180 dias. Passado este prazo, adentrará na sucessão provisória. Então, vencido o prazo de 1 ano, estendendo por mais 3 anos, caso tenha deixado um curador. Quando o juiz deferir a conversão, contará o prazo de 180 dias. Passado este prazo, adentrará na sucessão provisória. Passou o prazo de 180 dias, depois de deferir a conversão, né? Vai adentrar na sucessão provisória. O artigo 30 nos diz: os herdeiros darão garantia de caução, o juiz irá dizer quanto. Os herdeiros darão garantia, né, um calção, e o juiz vai decidir quanto é. Se a sucessão é provisória, o sucessor provisório terá que te guardar 50% dos frutos para a hipótese de retorno do ausente. Então está aqui, né? Se a sucessão é provisória, o sucessor provisório terá que guardar 50% dos frutos para a hipótese do retorno do ausente. Então tem um patrimônio de 1 milhão e eles fizeram o patrimônio render 2 milhões. Terão que guardar 50% dos frutos para a hipótese do retorno do ausente. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge estão o quê? Liberados tanto da guarda dos frutos como da caução. Então, informação importantíssima aqui, né? Vamos aqui a os ascendentes. Os descendentes e o cônjuge. Então tá ali, né? O ascendente e os descendentes, o cônjuge, estão liberados tanto da guarda dos frutos como da caução. Então, os ascendentes, os descendentes e o cônjuge estão liberados tanto da guarda dos frutos como da caução. A sucessão provisória, ela demora 10 anos. A sucessão provisória
ela demora por 10 anos. A sucessão provisória, ela tem um prazo de demora de quantos anos? De 10 anos. Passados 10 anos, adentra na sucessão definitiva. Então aqui, passados 10 anos, adentra-se na sucessão definitiva. Então a sucessão provisória, ela demora 10 anos até o ausente aparecer. Passados 10 anos, adentra-se na sucessão definitiva. O procedimento mais célere está no artigo 38 do Código Civil. O ausente tem mais de 80 anos de idade. Então tá aqui, né? E mais de 5 anos sem notícias, aí poderá ir direto para a sucessão definitiva. Então olha aqui. Os requisitos, né? Requisitos para um procedimento mais célere. Os requisitos para um procedimento aqui mais célere. Procedimento mais célere. O ausente ter mais de 80 anos e mais de 5 anos sem notícias poderá ir direto para a sucessão definitiva. Então, o ausente tem mais de 80 anos de idade e mais de 5 anos sem dar notícia, poderá ir direto para a sucessão definitiva. Então, vai direto para a sucessão definitiva, não indo para a sucessão provisória. Beleza? O procedimento mais sério está no artigo 38 do Código Civil, que tem ali alguns requisitos. O ausente tem mais de 80 anos e mais de 5 anos sem notícia. Poderá ir direto para a sucessão definitiva, deixando aí esses 10 anos da sucessão provisória. Se o ausente retornar na primeira fase de curadoria, o ausente retornar na primeira fase de curadoria de bens, que é o quê? A primeira fase é nomear um curador para poder administrar o bem, os bens. Então o ausente ele retornou na primeira fase, o qual espera de 1 a 3 anos, né? Espera de 1 ou 3 anos caso tenha deixado um procurador ou um representante, não tendo nada de relevante. Apenas foi nomeado um curador para administrar os bens do ausente. Então aqui não há nada de relevante. Foi nomeado apenas um curador para administrar os bens do ausente. Retira o curador e devolve todo o patrimônio ao ausente. Então o cara foi lá para Bahamas, né? Ficou lá numa ilha lá durante lá uns 2 anos e voltou ainda na primeira fase da curadoria dos bens. É maneiro. Retorna tudo para o nome dele, sem perder nada. Ele falou que merecia férias de 2 anos, 3 anos. Caso o ausente voltar na segunda fase, então tá aqui, né? Se o ausente voltar na segunda fase, que é a sucessão, que é a conversão do quê? Da curadoria para a sucessão provisória. A segunda fase é a conversão da curadoria para a sucessão provisória, passando ali 1 ano ou 3 anos, se tenha deixado o curador ou o representante, mais 180 dias ali da sentença para poder entrar ali, né, na sucessão provisória. O ausente terá os bens como deixou. Então ele está ali, né? A sucessão provisória na segunda fase ela dura 10 anos. Então nós vimos que ela dura 10 anos. O ausente terá os bens como deixou. O ausente terá os bens como deixou. Caso tenha uma depreciação acima da média, o ausente terá direito à caução que foi dado como garantia e terá também direito a 50% dos frutos que ficou guardado. Então o ausente voltou na segunda fase. Ele terá os bens como deixou. Caso tenha uma depreciação acima da média, o ausente terá um direito à caução a que foi dado como garantia. Lembrando que essa caução não vale para descendente, ascendente, nem para o cônjuge. E nem a garantia e nem a caução. Então o ausente terá o direito à caução ou o que foi dado como garantia e também o direito de 50% dos frutos que ficou guardado. Se a ausência for voluntária e injustificada,
Se a ausência for o quê? O cara sumiu por vontade própria, né? E não justificou. E se o ausente aparecer, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Se a ausência for voluntária e injustificada, e se o ausente aparecer, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Caso volte até 10 anos após a sucessão definitiva, então caso volte até 10 anos após a sucessão definitiva, então teve ali, né? Passou os 10 anos da sucessão provisória e entrou na sucessão definitiva. Então passou mais 10 anos da sucessão definitiva, terá direito aos bens como estão ou subrogados. Este se vendeu um bem, poderá ter comprado outro, são os bens que foram substituídos por outros. Vendeu um carro e comprou um outro mais novo com o dinheiro da venda do bem, né? Com o dinheiro ali do patrimônio. Então, após a sucessão definitiva, terá direito aos bens como estão. Ele vai ter direito aos bens como estão. Ou subrogados, né? Vendeu o bem para poder comprar um outro. Então, comprou um bem em relação àquele bem que ele já tinha anteriormente. Se o ausente voltar depois de 10 anos da sucessão definitiva, não terá direito a nada. Então aqui, se o ausente voltar depois de 10 anos da sucessão definitiva, aí, meu querido, parte para a galera, trabalha de novo, porque você não vai ter direito a nada. Então, se ele voltar até 10 anos após a sucessão definitiva, ele terá direito aos bens como estão ou subrogados. Aqueles, né? Aqueles que foram comprados pela venda de outros bens dele. Então, se o ausente voltar depois de 10 anos da sucessão definitiva, não terá direito a nada. Artigo 33 diz o seguinte: o descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimento dos bens que a este couberem. Ponto e vírgula. Outro assunto. Então vamos lá. O descendente, ascendente e o cônjuge, que for o quê? O sucessor provisório do ausente, fará todos os frutos e rendimento dos bens que a este couberem. Fará todos os frutos e rendimento dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, outro assunto aí na parada. Os outros sucessores, porém deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos. Porém, os outros sucessores deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Então, além dos outros sucessores capitalizar metade dos frutos e rendimentos, segundo disposto de acordo com o MP, terá que prestar também anualmente as contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimento. Se o ausente aparecer e ficar provado que a sua ausência foi o quê? Voluntária e injustificada, o ausente vai perder em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. E tá ali, né? Que o descendente, ascendente e o cônjuge, que for sucessor provisório, fará todos os frutos e rendimento dos bens. Aí tem, né? Ponto e vírgula. Os outros sucessores deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto de acordo com o representante do MP, e prestar anualmente contas ao juiz. O parágrafo único nos diz o seguinte: se o ausente aparecer e ficar provado que a sua ausência foi voluntária e injustificada, esses outros sucessores, né, eles terão, né, porque o ausente ele perderá em favor do sucessor
sua parte nos frutos e rendimentos. Se o quê? Olha aí, questão de prova, hein? Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi o quê? Foi voluntária. A ausência foi voluntária e justificada, ele vai perder em favor do sucessor a parte nos frutos e os rendimentos. Artigo 30 diz o seguinte: os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Então, os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, está aqui, né? Os herdeiros, para o quê? Se emitirem na posse dos bens do ausente, terão que dar o quê? Garantias. Darão garantias da restituição deles, mediante o quê? Penhores, hipotecas, equivalente aos quinhões respectivos. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas, equivalente aos quinhões respectivos. Parágrafo 1º nos diz o seguinte: aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar uma garantia exigida neste artigo, será o quê? Excluído. Ele será o quê? Excluído. Será excluído, mantendo-se os bens que lhe deveriam caber sobre a administração do curador. Então, aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida, ele não tem como dar garantia, né? Ele será excluído, mantendo-se os bens que lhe deveriam caber sob a administração do curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz. Ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Parágrafo 2º diz assim: os descendentes, do cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Então tá aqui, né? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. O artigo 31 diz assim: os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Sucessão provisória. Se está recebendo o imóvel provisoriamente, em tese, não pode vender, exceto para desapropriar ou evitar a ruína. Então, o artigo 31 diz assim: os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, tá aqui, não sendo por desapropriação ou por hipoteca. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz. Para o quê? Para evitar algumas situações. Vamos a elas. Para lhes evitar o quê? A ruína. Então, para evitar a ruína, os imóveis do ausente, ele pode ser alienado, somente para evitar a ruína. Então, para evitar a ruína, os imóveis do ausente podem ser alienados, não sendo por desapropriação ou por hipoteca. Se está recebendo o imóvel provisoriamente, em tese não pode vender, exceto para o quê? Desapropriar ou evitar a ruína. Beleza, gente? Terceira fase da sucessão definitiva vai ficar no próximo vídeo, o vídeo final. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.